agora a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Fontes, que é nutrólogo, e vai tirar algumas dúvidas da gente sobre cannabis medicinal. O que é, quais são os mitos. Dr. Eduardo, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E vamos começar falando o que é a cannabis medicinal. Certo. Bom, a cannabis medicinal nada mais é do que a utilização da cannabis propriamente dita como uma forma de tratamento para diversas patologias, né? A gente tem hoje uma série de preparações que são feitas a partir da planta da cannabis e essas preparações são utilizadas, na grande maioria das vezes, como coadjuvante para tratamentos tradicionais para uma série de patologias, né? Então, diferentemente do uso recreativo, né, que a gente tem a erva que é fumada, a gente tem os óleos, por exemplo, né, que é uma preparação que a gente utiliza, a gente tem preparações concentradas, a gente tem o próprio óleo vaporizado, que a gente utiliza como forma de tratamento mesmo para doenças. E para quais doenças a cannabis medicinal é indicada? Bom, a cada dia a gente vem aprendendo, né, com os estudos, indicações diversas, né? A cada dia mais uma indicação e outra a gente tem acesso. As principais que a gente tem já com uso bastante difundido, né, e comprovadamente na ciência é a epilepsia, patologias que geram dor crônica, como a fibromialgia, por exemplo. A gente tem várias indicações para determinados tipos de câncer, principalmente os cânceres de sistema nervoso central. A gente tem como preparações para a gente combater efeitos colaterais do próprio tratamento do câncer, por exemplo. Então, assim, a gente tem dezenas de indicações, mas é importante a gente dizer que, diferente do que muitas vezes pode parecer, né, com determinados anúncios, né, da utilização da cannabis, que ela não é uma panaceia, né? A cannabis ela entra, na grande maioria das vezes, como um adjuvante, né? Um tratamento a mais. Você estava me falando que já na década de 30 ela já era usada. Sim. Várias das indicações que se tinha nas primeiras vezes que se utilizou a cannabis como forma de tratamento, a gente está hoje com a ciência conseguindo comprovar que aqueles médicos, né, que utilizavam a cannabis anteriormente estavam certos, né? A ciência tem comprovado isso para a gente. Obviamente, né, que as preparações que se tinham antigamente eram preparações muito rudimentares, né? Que os próprios compostos que se utilizavam nas preparações traziam algumas complicações, né? E hoje, com a tecnologia, com a ciência embarcada nesses produtos, a gente tem produtos de altíssima qualidade. E a cannabis, ela pode ser usada para qualquer idade? Olha, praticamente qualquer idade a gente consegue utilizar a cannabis com bastante segurança, né? Desde de crianças, né, muito pequenas, ainda na primeira infância, que desenvolvem problemas de epilepsia grave, por exemplo, né, uma grande indicação. A gente tem resultados excepcionais com a cannabis, até idosos, né, com problemas crônicos de saúde, como dor crônica, por exemplo, câncer, demência, né, pacientes com Alzheimer, com Parkinson. A gente tem resultados excepcionais também. Ela é usada para várias doenças mesmo, sim, né? Sim. A gente ouve muito falar do CDB e o THC, que são componentes da cannabis, né? Mas existem outros também, né? Isso, a gente tem o THC, que é o principal componente psicoativo da planta, né, que geram aqueles efeitos famosos, né, de sonolência, de fome, né, e a gente utiliza exatamente esses efeitos como parte da solução para determinadas patologias, né, por exemplo, pacientes com câncer, né, que tem muita náusea com o tratamento, pacientes com próprio câncer, pacientes com HIV, por exemplo, que não conseguem se alimentar, não têm fome. Esse efeito de gerar fome, sim, a gente utiliza isso como um recurso para auxiliar esses pacientes a terem vontade de comer, né? E o CBD, que é o segundo principal, que ele está relacionado muito com a modulação do processo inflamatório do nosso organismo, modulação do sistema imunológico, né? E a partir daí que a gente tem o efeito em várias patologias que a gente trata.
E além desses dois principais componentes, a gente tem aí uma centena, 2 centenas de outros componentes que juntos eles conseguem realmente gerar todo esse efeito, toda essa melhora para os pacientes. Tá, e hoje em dia, esse tratamento, ele é só com prescrição médica? Sim, é bom deixar claro também que a cannabis medicinal, ela precisa ser indicada por um médico. Então, o paciente ele precisa passar por uma consulta médica, a gente precisa avaliar se aquele problema de saúde tem a indicação do uso da cannabis, porque muitas vezes o paciente ele acha que o problema dele pode ser resolvido com a cannabis, mas não necessariamente isso é verdade, né? Sim. É feita a prescrição médica, a gente tem uma série de produtos, uma série de concentrações diferentes que a gente avalia. E maneiras de usar também diferentes. Exatamente. Né? A gente avalia de acordo com a patologia, com a intensidade daquela patologia. É feita uma prescrição e esse paciente faz a solicitação junto à Anvisa, né, para uma autorização de utilização, uma autorização de importação do produto. Ainda precisa ter esse contato com a Anvisa, já não é eu pegar a receita médica e ir numa farmácia. Não, eu ainda preciso ter essa autorização da Anvisa. A gente acredita que a gente está caminhando para essa possibilidade, né? Talvez ainda a longo prazo a gente vai ter isso, mas existe ainda a necessidade de autorização da Anvisa para importação. Então, existe um portal, né, na internet, dentro do site da Anvisa. É relativamente fácil, o paciente consegue sem grande dificuldade. E o tempo para conseguir fazer isso? Até a hora de receber a prescrição e ter isso é uma coisa que ainda dificulta um pouco, porque a Anvisa tem recebido uma quantidade cada vez maior de solicitações, né? Isso tem gerado uma certa demora para o paciente conseguir essa autorização. Recentemente, a Anvisa divulgou uma nota que ela está aumentando, né, a sua capacidade de análise dessas solicitações exatamente para tentar encurtar esse prazo. Mas digamos que numa média, entre passar por uma consulta, fazer a solicitação, sair a autorização e ele receber o produto importado, vai levar aí uns 2 meses. Olha só. E agora a gente encerra mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, estou de volta, aqui na telinha da TV Record News. E amanhã, fiquem ligados que tem Ali Lobo diretamente de Joinville.